Oi, gente, eu sou a Juliana, sou educadora, sou psicóloga e consultora pedagógica do LIVE. A gente hoje vai falar um pouco sobre o ensino híbrido, dificuldades, estratégias para engajamento. Foi um tema que foi super presente, né, a partir de 2020, quando a gente se viu tendo que refazer as nossas estratégias do que era remoto para agora o ensino híbrido. Então, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, eu convido vocês para ouvir a Ana Carolina, que ela é coordenadora pedagógica do LIVE e também professora. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Tudo certo, Ju. Obrigada por estar me recebendo aqui e poder ter essa conversa tão importante. Que bom. Então, Ana Carolina, de modo geral, que dificuldades você entende que os professores enfrentam durante as aulas online e que prejudicam, de alguma maneira, o engajamento dos alunos? Eu acho que são várias as dificuldades. Eu acho que a primeira, na verdade, é a questão do próprio professor, né? É estar lidando com uma situação que ele nunca lidou antes. Isso é muito desafiador. A gente tem anos de experiência sendo aluno de um determinado formato, que de alguma maneira a gente leva para a sala de aula quando a gente vira professor, né? Eu sou professora, então falo desse lugar, que a gente estava muito confortável. Você vai para um ambiente completamente diferente, então isso já tem um desconforto seu, né? Você, como professor, já não está muito preparado para aquele cenário e fica se duvidando durante esse processo. Eu acho que isso já é um pano de fundo um pouco para esse cenário, né? Eu acho que outra questão que é muito clara, especialmente quando a gente fala de socioemocional, é a questão do distanciamento desse aluno. Nem sempre esse aluno ele vai estar de câmera ligada e você, de certa forma, perde uma questão muito importante do professor, que é uma resposta imediata do aluno sobre o que você está dizendo. Né? Quando você está em sala de aula, você percebe aquele aluno que está ficando com a energia um pouquinho mais baixa, aquele aluno que não está olhando diretamente para você, está mexendo no celular, e tudo bem, isso faz parte da aula, e você consegue, de alguma maneira, chamar a atenção daquele aluno, mudar a sua estratégia de fala, mudar o tom de voz, e tudo isso são indícios mesmo que você consegue se conectar melhor com o seu aluno. A gente perdeu esse feedback imediato, então isso, de certa forma, já é uma certa dificuldade. Acho que outro ponto que a gente não pode esquecer é que casa não é escola, né? Em termos de infraestrutura mesmo. Então, muitos alunos não tinham um espaço dedicado a estudo exclusivo. Então, isso já dificulta bastante. Eu acho que dificulta por dois cenários. Eu acho que tem alunos mais velhos que têm dificuldade de falar sobre os seus sentimentos e falar sobre as suas particularidades e querer dar a sua opinião sobre determinados temas, que é tão importante numa aula de socioemocional, porque tem vergonha dos pais que estão passando por detrás, que pode escutar aquela conversa, ele não tem um espaço de privacidade. Além dessa questão um pouco da opinião que ele não quer dar, tem um outro cenário que é mesmo, talvez, é difícil se concentrar, né? Muita coisa acontecendo em casa, pode ser uma avó que está passando, está chegando em casa entregando compras que ela fez, enfim, os cenários são amplos, volta e meia eu vejo algo acontecendo na casa dos meus alunos e eu fico curiosa para saber o que está acontecendo ali. Então, imagina esse aluno tentando prestar atenção numa aula com várias coisas acontecendo. Então, a gente sabe o quanto o espaço é importante para a aprendizagem. Então, um espaço não adequado, de certa forma, dificulta esse processo, né? Eu acho que esses são dois primeiros pontos. Acho que o terceiro ponto que a gente pode pensar é que o aluno, muito do que interessa ele na escola são os amigos, né? É a possibilidade de interagir, é a possibilidade de ter uma socialização. Na aula de socioemocional é a possibilidade de você fazer grupo com seu amigo, de você contar uma história ou outra no meio da atividade. Isso engaja também o aluno naquela proposta. Né? Eu acho que torna todo o processo de aprendizagem muito mais fácil, muito mais encantador, você sabendo que você pode estar ali trocando com os seus amigos. Então, isso realmente é muito complicado. Eu acho que, para terminar assim, essa questão também, é que o espaço de estar estudando em casa é muito difícil a gente manter uma rotina, porque nós somos seres de rotina, a gente sai de um espaço da casa, vai para um espaço específico de estudo, ou nós adultos vamos para um espaço específico do trabalho. Isso facilita mesmo você se preparar para aquela tarefa que vai acontecer. Quando todas as tarefas acontecem no mesmo espaço, é muito difícil você realmente se engajar nelas, fica tudo muito misturado. Então, às vezes, o aluno, ainda mais um aluno de Fundo 2, né, e de médio, ele se animar para trocar de roupa,
abrir um computador, colocar a tela, não voltar para a cama, porque às vezes ele liga o computador, né? Ele está lá, mas ele não está lá. E ele volta para a cama. Se eu, como adulta, às vezes tenho dificuldade, às vezes o meu almoço se estende um pouco mais, aquele cafezinho se estende um pouco mais, imagina um adolescente que, enfim, né? Qual é a motivação real dele para conseguir essa estrutura e acompanhar as atividades da escola? Então, acho que esse aspecto de estar tudo no mesmo ambiente dificultou as rotinas desse aluno. Então, todas essas questões a gente deve levar em consideração quando a gente está tentando engajar esse aluno que está em casa. Nossa, você trouxe coisas muito importantes, né, Ana Carolina? Acho que o que você traz também é o quanto que a escola é esse lugar de socialização por excelência, né? Assim, é o lugar do encontro das crianças, dos adolescentes. A gente poderia passar muitos e muitos dias sem falar com outro ser humano se não fosse a escola, né, por exemplo. Então, acho que isso é alguma coisa que a gente precisa realmente considerar, que ao mesmo tempo que teria as dificuldades normais do presencial, é realmente alguma coisa que também provoca, que engaja, que dá vontade de encontrar. Acho que isso é muito importante. Além disso, também organiza uma sociedade inteira, né? Então, organiza aquelas crianças, aqueles adolescentes e as famílias, né? Então, a gente sabe o horário que precisa acordar, levar para a escola, preparar lanche, estudar, isso tudo tem os seus lugares determinados. E realmente agora, né, com aula remota, a gente precisou adaptar de uma outra maneira, então conversar mais sobre isso vai ser muito bom. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que muda, né, em cada segmento para o outro, assim, que você tem uma percepção em relação ao engajamento nessas aulas. Eu acho que um ponto que é muito importante a gente considerar, especialmente quando a gente está falando de crianças pequenas, é a ideia do tempo de tela. Eu acho que os menores eles têm mais dificuldade de se concentrarem, né, em atividades que realmente exigem foco nas telas. Então, em geral, isso já é uma verdade na escola, né? A gente sabe que conforme os alunos são menorzinhos, eles têm mais dificuldade de ficar prestando atenção na sua explicação. Eu acho que o uso de tela, isso só piora, né? Então, a gente tem que ser mais efetivo nessa comunicação e até entender se vale a pena ter os 40 minutos, os 45 minutos diretos de atividade em tela com os alunos menores. Eu acho que outra questão também que é bem importante é a gente entender que uma criança ela não tem autonomia dos recursos tecnológicos. Então, talvez esse aluno que não esteja frequentando a sua aula não seja uma questão de falta de engajamento particular daquele aluno com a sua disciplina. Pode ser que naquele momento aquela família tem dificuldade de parar a sua rotina de cuidado com a casa, de trabalho também, que a gente sabe que as famílias estão exercendo, né, o home office, e como é complicado que ela pare naquele momento para ajudar aquela criança a ligar o dispositivo, a colocar na aula. Então, isso também é um ponto a se considerar. Como que fazer essa parceria com as famílias e entender também os limites dela. E o quanto que talvez, para algumas aulas, vai ser necessário, de maneira prévia, você fazer um combinado com aquela família. Né? Olha, para essa atividade poder acontecer, eu vou precisar da sua ajuda. Será que você consegue estar presente durante esses minutos para a gente poder realizar essa atividade? A gente sabe aquelas atividades que a gente talvez vai precisar de uma ajuda maior, de um acompanhamento. Então, é bem importante levar isso também em consideração. Outra questão, assim, falando das crianças menores, é que alguns processos de aprendizagem, eles precisam realmente de um apoio maior e um apoio mais individualizado. E eu acho que, especialmente falando de alfabetização, o quanto deve ter sido e foi desafiador o processo de alfabetização ao longo do ano de 2020. E eu acho que tem que ter um momento também da gente entender o que a gente está vivendo, né? E aceitar que talvez não tenha sido do melhor formato e dar espaço para um tempo talvez mais alargado desse processo. Então, eu acho que toda aprendizagem que requer um olhar mais individualizado daquela professora, nesse momento da pandemia, vai ser mais difícil. Então, às vezes, quando a gente tem esse tipo de atividade, talvez aquele aluno que estava precisando mais de um apoio da professora, ele vai ficar desmotivado diante disso. Eu acho que essas questões, quando eu falo assim, parece, nossa, não tem solução. Mas eu acho que a gente identificar esses cenários, eu acho que facilita
a gente poder construir pontes de escola-família, da gente entender e poder conversar, né, realmente abertamente com aquela família. Tem esse horário que realmente não é bom para vocês? Quem sabe a escola como um todo já tem até adaptado o horário de início, horário de término das atividades para se adequar até os horários da casa como um todo, né? Ou entender que talvez aquela atividade, quem sabe a escola poderia oferecer, não sei, uma monitoria. Estou aqui abrindo as possibilidades, mas às vezes a gente identificar esses pontos de dificuldade de engajamento, eu acho que também eles ajudam a gente saber como que começar conversas para resolução. E eu acho, assim, olhando para os alunos um pouco mais velhos, né, adolescentes, eu acho que um ponto que é muito difícil é esse momento, né, da puberdade, das descobertas e o quanto tem um despertar para esse outro, né, esse interesse por esse outro e quanto que é difícil para esses alunos estarem em casa sem socializar. E eu fico pensando, né, tudo que ele quer talvez estar iniciando um relacionamento ou, né, tendo esses diferentes encontros, essas diferentes amizades, e a gente está meio que exigindo dele tantas e tantas horas em frente ao computador. Então, realmente, a gente levar em consideração o que esse adolescente ou essa criança está passando como um processo mesmo de desenvolvimento dela, eu acho que faz a gente pensar que tipo de atividade eu vou oferecer para esse aluno. Talvez eu tenha que oferecer mais do que se eu estivesse na escola, mais oportunidades para ele falar, mais oportunidades para ele interagir de alguma maneira com os colegas do que se eu estivesse na escola e essa interação ela iria acontecer de uma maneira natural. Ou para os menores, como que mesmo à distância eu posso ter mais individualidade, né? Ter um olhar mais individual para aquele aluno. Então, acho que são esses dois pontos assim maiores que eu queria trazer. Obrigada, Ana Carolina. É muito importante o que você falou, que eu consegui pescar aqui, que é, primeiro, essa questão fundamental da comunicação, né? Então, a gente conseguir estabelecer uma comunicação da escola com a família, entender quais são os limites, o que está dificultando esse engajamento, é muito importante. E, além disso, né, algumas das estratégias aí que você trouxe, ou das dificuldades, na verdade, né, que você apontou, mostra muito quanto essas aulas remotas ou esse formato híbrido traz muito mais em cena o aluno, né? O nosso estudante está muito mais como protagonista de alguma coisa, né, desse processo mesmo de ensino, do processo de aprendizagem, e deixa de ser necessariamente o conteúdo. E quando a gente está falando isso, a gente está falando necessariamente de ensino híbrido, né? A gente está falando necessariamente de garantir, por exemplo, algum outro tipo de autonomia, né? O que ele está precisando nesse momento, né? Então, acho que foi muito legal você conseguir trazer isso na sua fala. Então, né, pensando nisso, como que você acha que a gente consegue manter ou despertar, né, em algum momento, o engajamento no ensino remoto? Nossa, Ju, achei que essa sua conclusão da minha fala foi melhor que a minha fala. Eu achei esse ponto muito importante. Essas coisas a gente fala na educação e parece muito óbvio, né? Mas quanto que o foco da aprendizagem é o aluno e o processo dele, a particularidade dele, né? E eu acho que, enfim, um ponto que é muito importante, e eu acho que a tecnologia ela ajuda a gente, é como que a gente pode variar as formas que a gente apresenta os conteúdos, entendendo que cada aluno aprende de uma maneira. Então, acho que uma primeira dica é vamos variar os nossos estilos de aula, né? A gente já tenta fazer isso no presencial, mas eu acho especialmente no remoto, acho que aquelas aulas 100% que sejam, né, expositivas do professor, elas não deveriam ser usadas todas as aulas, né? Eu comunico estratégias de maneira muito recorrente. Acho que é super importante quebrar esses momentos, às vezes com uma atividade para ser realizada, ou com um trabalho em grupo, ou, né, com, enfim, qualquer outro tipo de momento de debate entre os alunos, para variar essas estratégias e trazer mais do aluno para a aula, para poder tentar favorecer esse engajamento dele. Eu acho que quando a gente assiste uma série que a gente quer assistir, a gente fica olhando no celular também, a gente tem dificuldade de ficar o tempo todo, né, fazendo uma tarefa só. Como é importante a gente variar essas estratégias ao longo da nossa aula. Acho que outro momento já que a gente está no online, né, já que você está com o seu computador e o aluno também, por que não fazer uso de recursos tecnológicos que, às vezes, na escola, quando nem sempre tem a melhor infraestrutura, nem sempre a gente consegue usar.
Então, acho que esse é o momento para poder explorar isso. E tem diferentes tipos, né, de recursos que ajudam a gente. Tem aqueles que são mais voltados para momentos lúdicos, né? Então, talvez fazer um momento de jogo que ajuda a consolidar algum conteúdo, uma enquete entre os alunos, ou às vezes é botar uma música quando o aluno está fazendo alguma atividade ou fazendo alguma pequena tarefa, ou para iniciar a aula, terminar a aula, coisas que podem ser divertidas, um respiro mesmo entre as outras atividades que esse aluno faz. Tem outras ferramentas que elas favorecem o debate entre os alunos e construção coletiva. Então, tem várias ferramentas que ajudam a fazer murais colaborativos, então elas podem ser usadas nesses momentos. Tem aquelas plataformas que ajudam você, professor, a apresentar os conteúdos que você quer, então algum tipo de plataforma que faça uma apresentação de slides mais interessante, ou você quer gravar um vídeo, você quer apresentar o conteúdo em podcast. Existem diferentes maneiras de você tornar esse momento, de apresentar os conteúdos mais interessantes. E aí, para esse momento, existem diferentes plataformas que elas, né, trazem isso. A gente, enfim, vocês vão poder acessar um e-book que fala de ensino híbrido, que tem uma série de plataformas que a gente sugere, ferramentas digitais, o site da Porvir também é muito interessante. Aqui na Eleva Educação também a gente tem um perfil olhado para a formação de professores, que é o Eleva Mais, um perfil no Instagram, que é ótimo, tem várias ferramentas que dá essas referências para vocês saberem aonde procurar. Eu acho que isso é super importante, assim. Então, eu, né, falei um pouco no início dessa questão de pensar uma aula que não seja só expositiva. Trouxe também, vamos usar e abusar das ferramentas digitais a nosso favor, né? Não é usar só por usar, mas a favor da aprendizagem do aluno. E aí eu acho que um terceiro ponto é por que não fazer aulas especiais? Marca aquela aula diferente, algo que tenha sentido também com essa matéria, mas talvez algo que você possa ir vestido de uma maneira diferente. Um momento de lanche coletivo por alguma razão, ou vai ter uma comemoração da festa junina, por que não trazer isso para sua aula, ou isso virar uma temática? E são, às vezes, nessas oportunidades que os alunos abrem as câmeras, fazem aquela foto e tem aqueles momentos da gente, quando a gente estava na escola presencial, né, e enfim, na época de fotos analógicas, que era mais difícil ter foto, eram sempre nesse momento do evento, né? Era na festa junina da escola, no final do ano era a turma naquela escada, tirava foto, e às vezes esses eventos, eles parecem pouca coisa, mas eles marcam. E eu acho que uma pequena mudança, né, uma pequena aula, um pouco diferente nesse sentido, ela já vai tornando a experiência um pouco mais tranquila, né? Então, eu acho que essas três estratégias, assim, são as primeiras que aparecem na minha cabeça, que eu acho que já dá para tornar essa aula online um pouco mais engajadora. Nossa, com certeza. Acho que isso faz muita diferença, até quando somos nós adultos, né? Quando a gente faz as nossas reuniões, por exemplo, a gente coloca uma música, já faz toda a diferença, a gente faz alguma brincadeira, né? Enfim. E isso a gente precisou inventar muito no remoto, a gente já ficou mais tempo no remoto, conseguiu pensar em estratégias e em soluções. Mas no ensino híbrido, quais são as diferenças e que estratégias você indica para isso? Porque acho que é um desafio grande para quem está em casa, para quem está dentro da sala de aula, para o professor, para as famílias entenderem também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que esse cenário híbrido, realmente híbrido, né? E a experiência, por exemplo, que eu estou tendo como professora é estar presencialmente na escola com parte dos alunos em rodízio e transmitindo a minha aula ao vivo para os alunos que estão em casa. Então, essa experiência, ela é bastante desafiadora, eu vou ser bastante sincera, e as estratégias que eu vou trazer são para esse cenário. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que atentar é que é interessante a gente favorecer a comunicação entre os dois grupos e realmente tentar favorecer a experiência de que aquilo ali é uma turma, apesar da distância. Então, uma coisa que em geral acontece é que o áudio da gravação, né, da transmissão ao vivo, ele fica com você, professor, e não com a turma, necessariamente, né? Então, isso é uma estratégia que o professor já faz em geral, mas eu acho que esse momento é muito importante, que quando um aluno que está na sala presencial te traz uma pergunta, é importante você repetir ela, né? Você repetir a pergunta e o comentário para quem está em casa possa escutar. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E de volta à mesma ideia, né?
é muito difícil, você também falando da minha experiência, eu tenho muita dificuldade de escutar o áudio dos meus alunos que estão em casa, mas a parte do chat é bem fácil de acompanhar. Então, também trazer para os alunos que estão na sala presencial as contribuições que estão no chat, né? E fazer um pouco essa mediação entre os dois grupos. Se a turma ela tiver com um bom rodízio, né? Tiver tendo esse momento que talvez uma semana um grupo não vai estar e a outra vai estar, eu acho que é legal ter, talvez, quem sabe, um mural na sala daquela turma para deixar recados entre uns amigos e né, um grupo e outro que não se encontra mais presencialmente, mas que saber que estava ali, que passou, que lembrou um do outro, eu acho que pode ser uma experiência legal e divertida para esse momento. Eu acho também que, dependendo da atividade que se faça, é legal que os alunos se vejam, né? Então, ao invés da câmera necessariamente estar focada em você, professor, você focar a sua câmera para os alunos que estão presencialmente. Talvez, quem sabe, sentados em roda, e você pode estar nesse espaço, né? Também estar dentro desse frame, né? Desse enquadramento. E eu acho que é importante também ter momentos que você transmita, né? Projete no projetor que talvez tenha na sua sala, a carinha dos alunos que estão na sala online, né? E eu acho que não precisa fazer isso sempre, porque eu sei que isso está envolvendo mudar a câmera, mudar... Tem várias coisas acontecendo aqui, a gente sabe que isso tudo é perder tempo de explicação, mas eu acho que pode ser bem importante esse momento para ter essa noção da turma e escolha os momentos que são mais interessantes para isso acontecer. Eu acho que também outro ponto assim que pode ajudar a gente nessa interação entre os grupos é você entender que talvez você tenha que adotar estratégias diferentes para os dois grupos. E isso é muito complicado, e é complicado eu estar trazendo isso aqui, porque eu sei que eu vou estar demandando mais planejamento da nossa situação, que às vezes é muito corrida. Mas se você perceber que realmente as estratégias elas vão ter que ser diferentes, às vezes, enfim, é esse o cenário que a gente está vivendo, esse curto período que está se alongando cada vez mais, mas, enfim, né, entender que é complicado, mas talvez seja necessário. Então, por exemplo, pode ser que na escola você consiga dividir a turma em pequenos grupos com distanciamento entre os alunos, mas o mesmo você não consiga fazer com os alunos que estão online. Talvez você possa criar um mural colaborativo para esses alunos que estão online. E eles vão discutindo por ali e você vai fazendo a mediação entre os dois grupos. Não é, né? Eu acho que é isso, né? Demanda, mas também acho que vale entender quando são esses momentos para acontecer essas estratégias. Eu acho que uma última assim, questão que eu queria levantar é que às vezes é banal, mas também são essas coisas que a gente já faz como professor, mas que para esse momento é muito importante a gente valorizar as contribuições, né? Especialmente para quem está em casa, porque eu acho que as pessoas que estão em casa elas vão se sentir mais distantes mesmo. Então, nomear, né? Nomear mesmo. Então, Sofia, nossa, tô vendo que você colocou no chat, poxa, obrigada. Fernando, tô vendo que você está me mostrando essa página mesmo. Isso assim, realmente é muita demanda que a gente tem, mas eu acho que esse reconhecimento, às vezes, nominal, né, dos alunos, eles se sentem muito contemplados, né? Eu gosto, assim, quando alguém sabe o meu nome, me chama pelo nome, então os alunos também, então eu acho super importante. E eu acho que para terminar, assim, tanto olhando para o remoto, quanto olhando para o híbrido, independente do cenário, desses dois cenários, eu acho que um ponto, assim, uma dica final é, professor, olha para você também, sabe? Tenta também ter momentos que você de compreensão de que talvez você não vai dar conta de tudo naquela semana. Aquela semana pode estar sendo muito específica para você. Não se esqueça, né? Enfim, né? Eu nem comentei também, a minha formação original é em História, então eu tendo a falar isso das minhas falas. A gente está vivendo algo histórico. E viver a história, às vezes, não é tão fácil quanto ler depois sobre ela. Então, a gente está vivendo algo que, como humanidade, a gente não viveu. A gente está criando filhos e vivendo fora da nossa rede de apoio, nós que somos os seres gregários, então realmente é muito complicado. Então, entenda que vai ter dias que vai estar mais pesado e que vai ter dias que você não vai conseguir ter estratégias diferentes para cada turma, e tudo bem. E busque, né, momentos de apoio. Às vezes é a sua coordenação, às vezes é o grupo de professor, às vezes tem um professor de socioemocional, da disciplina que você dá aula, que já tem um ótimo material de apoio preparado, né? Então, vá lá, busque, né? Busque ajuda. E, por fim, assim, só falando um pouco dos recursos que o Livre tem,
a gente tem uma imersão online, que o nome dela é Cuidar de Quem Ensina. E o objetivo todo dela é realmente te dar uma chance. Você não precisa fazer ela toda de uma vez. Faz devagar, 5 minutinhos por semana, em que você consiga tirar um momento para olhar para você, olhar a sua trajetória como professor, olhar um pouco quem te inspira, quais são os momentos que você precisa parar e pedir ajuda, e ter também um momento de autocuidado, olhar para suas relações no entorno. Eu falei muito de relação, né? Como que, especialmente para as crianças menores, como a gente tem que fazer parceria com a família. Então, eu queria terminar um pouco fazendo essa preocupação, porque eu sei que você, professor, está muito preocupado com esse aluno. Fica preocupado com esse aluno que não liga a câmera, que não está engajado, que não está indo na aula. Mas eu acho que a gente também tem momentos de entender que a gente tem que se preocupar também com a gente, é importante. Então, eu acho que eu terminaria por aqui, Ju. Muito obrigada, Ana Carolina. Essa sua fala foi realmente muito rica. Trouxe para a gente também o quanto que o ensino híbrido traz a educação socioemocional colada, né? Porque a gente está falando o tempo todo de comunicação, né? De diferentes linguagens. A gente está falando muito sobre colaboração também, né? Da gente conseguir no online, presencial, a gente conseguir ali fazer daquela turma inteira, tentar fazer um grupo. Isso é alguma coisa que a gente costuma falar também muito nas aulas de Live, e isso agora está em todas as outras matérias, em todas as outras disciplinas. Então, acho que isso foi muito importante. E se a gente abre, né, enquanto programa do Live, por exemplo, a gente abre esse espaço para a gente olhar, acolher, né, falar sobre os sentimentos dos nossos estudantes, das crianças, dos adolescentes, a gente também chega nas famílias. O que você traz da imersão, né, é realmente fundamental. A gente precisa também procurar cavar esse espaço para a gente. Então, agradeço muito. Então, Ana Carolina, ela é coordenadora pedagógica, ela é professora de Live, ela é historiadora e ela também está presente no nosso e-book que fala sobre ensino híbrido. Então, a gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo, foi muito gostoso trocar com você, mas se vocês quiserem se aprofundar mais, faz, por favor, o download aqui do nosso e-book, que vai ter realmente muitas estratégias, muito papo para a gente continuar. Obrigada, gente. Até a próxima.